Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. A organização do patrimônio familiar exige planejamento, diálogo e conhecimento jurídico. Mais do que reunir bens em uma estrutura empresarial, a constituição de uma holding familiar deve considerar aspectos societários, sucessórios, tributários e as particularidades de cada família. No episódio de hoje, vamos conhecer a trajetória da doutora Nadia Alice Francischini, doutora e mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial e Compliance, sócia do Francischini de Souza Advocacia e autora de diversos artigos e livros. Durante a conversa, ela compartilhará sua experiência na área e explicará como as holdings patrimoniais familiares podem ser utilizadas como instrumentos de organização e governança e planejamento sucessório, claro, além dos cuidados necessários antes da adoção desse tipo de estrutura. Seja muito bem-vinda, doutora Nadia Alice. É um prazer tê-la aqui no CS Jurídico Cast. Né? Seja bem-vindo, doutor Nelson, doutora Camila. Obrigada, doutora. Sempre bom estar com vocês aqui para que a gente possa conversar de uma temática tão importante, tão necessária, principalmente na sociedade atual. Mas antes de adentrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de ouvir, né, quem é a professora, né, para nós, professora Nadia Alice, né, mas quem é a doutora Nadia Alice, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais. Muito obrigada pelo convite, né, eu sou Camila, Iná. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. E a doutora Nadia Alice formei pela UFBA em 2005. E aí as pessoas falam, Cobre formou e foi trabalhar e virou professora. Não, eu comecei com mestrado, fiz especialização em Direito Empresarial. É uma área que eu gosto muito, é uma área que enche meus olhinhos assim. Faz os olhinhos brilharem, Faz né, os doutora? olhinhos brilhar. Eu fiz fazer especialização em Direito Empresarial, até para suprir algumas deficiências que a própria faculdade traz. Depois eu fiz mestrado, tive a oportunidade de fazer mestrado na UFBA, emendei com o doutorado e tenho outras especializações. Fiz especialização em governança e compliance, tenho governança em ESG, especialização em ESG. Agora estou fazendo a pós em Direito da Reforma Tributária para entender um pouco e saber aí como é que a gente entra nessa área, como é que ajuda as pessoas de forma mais clara. E tenho um escritório. Desde 2012 eu tenho um escritório, que é o Francischini de Souza Advocacia. Dei aula há muito tempo. Dei aula aqui para meus alunos, né? Atualmente eu não estou dando aula. Parei um pouco da aula porque eu tenho um filho pequeno, de 10 anos. Então, Sim. Desde 2023 eu parei para dar uma atenção nessa pré-adolescência, essa fase que é um pouco mais de esforço mental, de disciplina, que não é mais tanto braçal. E aí eu parei um pouco da aula para estar mais em casa, poder trabalhar em casa e estar mais presente. E aí o foco voltou também um pouco para o escritório, que hoje o escritório está crescendo, graças a Deus. E a gente já está com a parte empresarial, com as empresas, e pegando a parte tributária e trabalhista também. Olha, que interessante. Maravilha. Legal, né, ter abdicado, que para várias mulheres não é algo fácil, depois de anos, você escolher abdicar da sua profissão de professora, que exercia muito bem, e passar a exercer essa função de mãe, né, que também carece de uma atenção, ainda mais nessa idade, de fato, quando chega aí, né, perto da adolescência. E tão desafiador quanto. Sim. Ou até mais. Até mais, porque manter uma sala de adultos é problema deles. Sim. Cada um se vira, né? Cada um se vira. Eu sempre disse, mas vocês estão pagando a faculdade. Muitos pagavam a própria faculdade, trabalhavam para pagar a própria faculdade. Então, se quer aprender, não quer, depois o reflexo vai ser consequência sua mesmo. Já não, porque o meu filho, o que acontecer no futuro vai ser a consequência minha. E aí é a minha responsabilidade. Isso sem sombra. E o que é que te fez optar pelo direito? Escolher por essa área de atuação? O que é que te motivou a escolher essa área? E depois o direito empresarial, né? Direito empresarial foi na faculdade. Eu gostei muito das cadeiras de direito, principalmente a parte de títulos e contratos.
Nossa. A gente não vai nem Desafiador e entrar aqui complexo. nesse mérito. Somente a parte de títulos e contrato. Quando a gente fala de sociedade, propriamente dita, e aí a questão da holding, não vou entrar no mérito dos títulos, mas a sociedade nada mais são do que o contrato. Tudo parte de contrato. Contrato, acordo de acionista, ele é um contrato, então tudo ele parte do contrato. Um contrato bem feito, ele elimina 90% dos problemas de uma sociedade. E aí, quando a gente fala de hold, de planejamento, sucessório, de questão tributária, 90% das questões seriam solucionadas se a gente tivesse uma atenção maior na hora de fazer as holds, fazer as offshore, no contrato, no acordo de sócios, na parte dos bens, como é que eu coloco. As pessoas às vezes fazem com o contador e não sabem a discussão que eu tenho com o contador na hora que ele lança o patrimônio no balanço. A forma como você lança o patrimônio no balanço vai fazer o fisco ver uma coisa ou ver outra coisa, ver um imobilizado ou ver um ativo circulante. E a tributação é totalmente diferente de imobilizado para um ativo circulante. Tá? Principalmente agora que vai ter na reforma a parte de créditos que vão vir, são totalmente diferentes. Se eu faço imobilizado, eu não tenho crédito. Se eu faço um ativo circulante, eu tenho crédito. Então tem que ter essa conversa entre o contador, E o contador e o advogado. E não achar que o contador sabe tudo, principalmente quando ele não é especializado em hold familiar. Tá? E aí você perguntou o que me fez. Eu vou dizer o seguinte, eu entrei no direito por acaso, mas entrei e gostei. Eu entrei no direito porque eu queria fazer turismo. Nossa! Só que não tinha turismo na UFBA. Aí eu olhei assim e falei, o que é que eu posso fazer que eu vou perder com certeza e meu pai vai me deixar fazer direito o turismo. Não, né, Gente! Eu perdi em turismo e passei direito. Olha só, gente, tem como coisas são as que... questões E da aí vida, eu comecei né? a fazer e... Tá, aí uma vez que eu passei em direito, meu pai não cogitou a possibilidade de não deixar eu fazer direito. Você faz direito, depois se quiser você faz turismo. E gostei e fiquei. Olha que legal. Que legal, é bom ver. É bom ouvir essas histórias, né? Porque quando você verifica os profissionais renomados que a gente vem recebendo aqui, advogados como a professora, né, a doutora Nadia Alice, é um prazer, para mim particularmente é uma honra, e ela sabe disso, dela estar aqui com a gente discutindo, né, esses temas e também um pouquinho da trajetória dela. Então, quando a gente traz esses profissionais, a gente não imagina o que eles passaram, mas também o que levaram eles a escolher o direito propriamente dito, né? Como anteriormente aqui a gente já teve com o doutor Edson, que ele fez assim, gente, o direito ele caiu no meu colo, entendeu? Então, a gente sempre pensa, né? Aquela ideia, não, a gente sempre quis direito. Eu falo isso porque era o grande sonho do meu pai, era fazer direito. Ele não teve, à época, a oportunidade e ele sempre introduziu, desde pequena na minha mente, essa questão de fazer direito, de ser advogada. Tanto que até naqueles desenhos, né? De o que você quer ser quando crescer. Inclusive, a gente já teve episódio aqui que eu falei um pouquinho da minha trajetória. Eu sempre quis advogar. Mas, diferentemente, que cada um tem a sua história, Certeza. cada um tem a sua perspectiva. Imagine a profissional que ela é hoje, o que ela representa no âmbito empresarial. E, no final das contas, lá no início, ela quis fazer turismo. Né? E, graças a Deus, ela não fez turismo. Ai, graças a Deus. Mas isso vale para as novas gerações, porque hoje você vê uma geração, e uma geração do meu filho que vai entrar, que é muito, eu digo, muito cristalzinho. Que, comecei, não gostei, já abandono. As pessoas não insistem, elas não estão acostumadas a ir, a insistir, a dar a oportunidade de gostar daquilo. Isso é uma realidade. É muito rápido. Se eu não gostei daqui em 15 segundos, eu passo para frente. Você não dá a oportunidade para ver se aquilo se encaixa e se mais para frente você começa a gostar. Sim. E aí não é só no direito, é na vida, nas relações, em tudo. E há o contrário também, pessoas que sempre sonharam em fazer direito e quando faz, Não gostam. não gostam, Tem abandonam, uma não se identificam. frustração, né, da Eu tinha um colega na época da faculdade que ele desistiu no 10º semestre. E hoje em dia ele é DJ. Mas Eu falo, gente tudo do bem que são céu. escolhas, E aquela mas eu questão. não acho que é uma escolha sábia. Você já chegou no 10º? Você Disso vai eu morrer na concordo. praia? Vai morrer na forma e tem a pelo menos para ser preso. Eu dizia para meus alunos, chegou no 10º, forma. Pelo menos se você for preso, você tem foro privilegiado. Já tem a prerrogativa. Garante a É o prerrogativa. seguinte, se você já fez 70%, 80% do curso, conclui. Sim. Falta pouco. Mas, Até metade, até 50%, tudo bem. Mas eu já concordo. tá ali. Agora eu diria o seguinte, eu dei aula há muito tempo, dei aula há mais de 15 anos.
E não tem uma estatística, mas muitos dos meus alunos eu encontro e falo, e aí, tá advogando? Não, virei corretor, tem um até que virou padeiro, confeiteiro. Olha. Tem. Não pelo direito em si, mas pela carreira jurídica. Porque muita gente entrou num boom em que você tinha muito concurso. E as pessoas achavam que era fácil passar em concurso. Vou passar em concurso, vou passar em concurso, vou fazer concurso. E não é tão fácil passar em concurso. Tinha muito na mesa tinha muita vaga, tinha muito concorrente. E depois diminuíram as vagas. E advogar não é fácil. Não é fácil. Também é isso. O retorno, depois, óbvio, eu tô aí advogando já há quase 20 anos. Mas, quase não, mais de 20 anos, eu já formei em 2005. Essas coisas que esquecem. Não é? O cálculo é falha. A minha, né? Não tá batendo essa conta. Mas o retorno não é imediato. Você entra com uma ação, você esperar um processo demorar 15 anos, 10 anos para te dar um retorno financeiro, a maioria das pessoas não estão a fim de esperar. Eles acham que eu vou entrar com a ação, amanhã eu estou ganhando. Perfeito. E não, eu vou além até, professora, no sentido de que não somente na questão financeira, mas o quanto a senhora sabe, né, até pela experiência vasta, né, o quanto é desafiador hoje advogar. Eu falo no sentido e no aspecto também da labuta mesmo diária, propriamente dita, de você entender. Porque eu sempre quis, de certa forma, né, ser advogada, me direcionar nessa perspectiva, mas eu me deparei com um universo bastante desafiador, porque eu me tornei advogada, por exemplo, com 21 anos de idade. Eu peguei a carteira na mão, peguei a carteira da OAB na mão e veio aquela questão. O que eu faço a partir de agora? Quando terminou aquela cerimônia linda, né? Na seccional ali, taranã, na sede da OAB, eu fiz assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa carteira na mão? Então, muitos estudantes, né, muitos advogados recém-formados têm essa dinâmica de o que eu vou fazer a partir de agora. Muitos se inserem, têm a oportunidade, né, de trabalhar em grandes escritórios, tudo isso. Mas a gente sabe o quanto é desafiador, eu falo isso hoje sendo CEO do Couto Silva, no sentido de gestão. E eu vejo muitos colegas, como a professora bem pontuou, né, que muitos alunos vão seguindo vocações distintas, vão seguindo direcionamentos distintos. E eu percebo isso porque muitos colegas hoje se afastaram da advocacia e preferem fazer, obviamente, né, outras coisas, seguirem outras áreas, né, outros segmentos, por assim dizer. Entende? E quando a gente se depara, quando eu cheguei mesmo num ponto de dizer assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tive que realmente me empenhar. E aí vem justamente o que a professora ponderou, no sentido de não desistir, sabe? No sentido de perseverar, que a geração da gente tem isso muito forte diante das nossas histórias de vida, tudo isso. Que a geração de hoje é mais, como eu gostei desse termo, do cristalzinho. Eu gostei muito desse termo, do cristalzinho, vou utilizar, inclusive. Que é uma geração muito mais cristalzinho, no sentido de querer tudo volátil. Isso, tudo de forma imediata. A coisa quebra, assim, não acontece do jeito que quer, se quebra, se desfaz, se perde a ilusãozinha. Sim, sim. Então, para advogar, eu lembro de um professor que disse isso para mim. Foi Daniel Lins. Sim. Foi Daniel. Quando concluiu tudo ali, foi na colação de grau. Ele virou para mim e fez assim, eu recebendo as parabenizações e tal, ele fez assim, Ana, o desafiador começa agora. E eu não entendi na época o que ele me disse. Eu só me entendi quando eu recebi a carteira e fiz assim, o que eu vou fazer agora. E realmente a gente precisa se reinventar. Não é? Eu estava ouvindo, essa semana estava conversando com o Dr. Jonas, que é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, e ele falando assim, Ana, a gente vê o quanto hoje, para vocês, mulheres, o quanto é difícil se empenhar, advogar, estar na frente de uma empresa, é realmente desafiador. Eu sei que a doutora, né, que a professora passa por desafios nesse sentido, mas, enfim, né, não vou me ater aqui também às questões, mas é mais no sentido de o quanto é desafiador e o quanto faz para a gente não perder, né, obviamente, a questão da linha de intelecção, mas o quanto é desafiador para nós, hoje, advogarmos, adentrarmos na advocacia e permanecer nela. Não é? Claro que isso existe esforço, existe a questão de todo um trabalho, tudo que precisa ser, né, obviamente, desempenhado. E dentro da sua atuação enquanto advogado, o que foi mais desafiador, assim? Na atuação enquanto advogado, o mais desafiador é gerir um escritório. Você não é preparado, você é preparado para advogar.
fazer petição. Se você estagiou em escritórios, você sabe ir no fórum. Eu digo para os meus estagiários, advogado é eterno pedinte, então você pede, É mesmo. pede. Ainda tem que pedir com jeitinho. Sim, Lógico. você tem que saber pedir. Você aprende não é a só pedir, você pedir, aprende não. a ofender com jeito. Você vai aprendendo as manhas, Sim. né? Mas gestão financeira, ninguém te ensina. Ninguém te ensina o que é capital de giro, ninguém te ensina o que é Fluxo de caixa. fluxo de caixa, que você tem que contabilizar tudo, que você tem que separar que dividendos e prolabore não é a mesma coisa, que você tem que separar o que é que você vai receber enquanto profissional advogado que está trabalhando e enquanto sócio do escritório, Olha. a parte de gestão de RH. Eu tive muita sorte, eu digo que foi muita sorte, porque a minha área empresarial me obrigou a isso. Que além dos cursos de direito, que eu falei aqui no início, eu tenho vários cursos no Sebrae. Eu tenho um curso de contabilidade pelo Sebrae, eu tenho cursos de gestão de caixa, de fluxo de caixa, de capital de giros, curso de gestão de RH. Por quê? Porque quando eu entro numa empresa, muitas vezes para fazer a parte de compliance, eu tenho que fazer análise de DRE. Eu tenho contador que não sabe. Outro dia eu entrei numa empresa pequena, não é grande, não é uma microempresa, mas ela está passando entre micro para pequena. E aí eu pedi o DRE. E aí ele falou, não sei o que é. Eu falei, peça para o seu contador que ele vai medir o DRE. E o contador virou e falou que também não sabia o que era. Eita, meu Deus. Exato. Aí eu falei, demite o contador. Eu já ia falar. Mas às vezes eu vejo uma falta de Limite, inteligência eu aqui na resposta. Por exemplo, poxa, hoje você tem a internet. Não sabe pesquisar. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas espera aí. Eu sou contador. O documento é esse. Que zorra de documento é esse? Se eu dar uma pesquisa... Às vezes a pessoa até sabe, mas talvez desconheça... Outro nome, A nomenclatura, né? A isso sigla. aqui, pronto. Tem coisas assim que você tem que ter a obrigação de Tem que conhecer. saber. Se estão me perguntando, deixa eu ver pelo menos o que é. Aí o povo responde assim, e aí, com isso, eu fui aprendendo e fui aplicando dentro do meu próprio escritório. Mas quem trabalha na área trabalhista, quem trabalha na área consumidorista, que não tem esse contato com isso, é mais difícil aprender esses fundamentos. É verdade. Entendeu? Então, eu aprendi para atuar dentro do meu cliente e acabei trazendo isso para dentro do meu escritório. A gestão. E agora a gente lida com o terceiro pilar, né? Que a gente gosta sempre de falar, que além de gestão, a gente tem o marketing, né? O quanto é O marketing desafiador. é mais desafiador. O marketing pra Pronto, gente agora que é... o marketing virou. Olha aí a advogado. equipe de doutora Ana Não, e Dialice. quem tá assistindo esse episódio, talvez esteja tendo até um certo desinteresse. Negativo. Não, é para aprender. Porque são realidades. A gente começa na faculdade é uma coisa e tal, você forma, você passa na OAB, aí você vai para a prática. Advogado é maravilhoso. E aí você começa a ver que não é só direito. Que não é só direito. Depois que você sai do direito, assim, eu sempre costumo falar com a equipe, no sentido que a gente trabalha 3 pilares, que eu também tive que aprender a duras penas, que é o pilar de gestão, o pilar comercial e marketing. São os 3 pilares que a gente precisa aprender. Sim. Para você Que manter ninguém te ensina a vender. Que ninguém te ensina. Que é o comercial, ninguém te ensina a vender. Eu acho que dos 3, o comercial é o mais difícil, porque você passa a faculdade toda ouvindo que a advocacia não é empresa. É. Que advogado não é empresário. Não é empresário. Que você tem que ser humilde, você tem que pedir. Mas você não te ensina primeiro você chega no fórum, você tem que se vender. Então, uma das coisas que eu começo com meus estagiários é vamos aprender a se vestir. Não é vestir roupa de marca, não é roupa cara. Mas ninguém vai pro fórum de camisa de malha e bermuda jeans. É verdade. Eu lembro episódios, se me permitem. Eu estava na faculdade ainda pelo SAJU, porque eu estagiei no SAJU na faculdade ali na UFBA. E aí a gente foi pro fórum com outro menino, que era 2º semestre, eu já estava mais no 6º semestre. E eu falei, a gente combinou, quando eu olhei pro menino na porta do fórum, de calça jeans clara, camisa malha branca, estampado o nome do partido.
Gente. Independente do partido. Sim, independente. Independente do partido. Sabe aquelas bolsas que você ganha em evento de... Ai, tem um nome As bags, específico. né, As bags. Isso, de pano, que Sim. você passa atravessada assim no... Sim, conheço, corpo. conheço. E tênis branco. Parecendo um técnico de enfermagem. Eu subi Olha pra que vara. Tudo de branco. Não, de branco, tudo roupa clara. Isso, eu subi lá pro cartório, tá lá, não é mais hoje, né? Porque o balcão é fechado, né? Porque o balcão era aberto, você entrava e ia pra mesa do escrivão, e aí ficou parado no balcão, pôs a mochila em cima do balcão e se debruçou sobre a mochila. E a escrivã gritou de lá, atendimento às partes, só dia de quinta, exemplo. E não era quinta. E eu tava conversando com a escrivã, tal. Lá pelas tantas, ela levantou, foi até ele e falou, eu já disse pra você ir embora, atendimento às partes é só nas quintas. Gente. Eu falei, não, ele tá comigo. Ah, doutora, eu não sabia se você tinha trazido a parte. Mas isso é uma realidade. Gente, Era estagiário. gente. É porque a sociedade, quer queira, quer não, cria um Tem que saber se ideário. vestir, você tem que saber se vender, Tipo, é passar como por Não, mas parte. se Não, vestir entendeu? Você tem que é o saber se básico vestir. do básico. Eu vou contar uma história a Mas vocês. é bem desafiador Ó, para alguns, né? No primeiro Pra você, talvez, semestre, não. no primeiro semestre, eu já tinha colegas que iam todo engravatado. Porque é tanto. Pra Gente, faculdade é uma vez coisa. eu fui de short curto. Fui de short jeans. Mas tinha Camisa muita normal. gente assim na faculdade, na minha época. Ah, eu meu ficava amigo, mas olhando você e não disse, sabe o que aconteceu comigo. Até hoje eu me lembro, uma professora. Não diz Depois eu digo o nome. não diz o nome da pessoa. Ela me chamou, mas isso foi bom. Isso não foi ruim. Ela me chamou e falou assim: você tá indo pra onde? Tipo assim, com essa roupa, com esse traje. E aí você vem pra uma faculdade de short jeans curto. Eu fiquei sem reação na época. Também nunca mais eu fui de short curto pra faculdade. Resumindo. Então, assim, realmente você tem que ter uma compostura, porque as pessoas observam. Se você entrar no hospital, você espera que os médicos estejam de jaleco. Sim. Que o enfermeiro esteja de jaleco. Sim, Eu digo, pô, mas você quer dizer como eu quero investir? Não. Para cada lugar tem um investimento. Você não vai de roupa de banho, de biquíni, maiô, pra um casamento. Sim, Isso é Da mesma forma, você não vai de vestido longo pra praia. é verdade. Então, cada lugar, ele exige uma compostura, um vestimento, um modo de portar, um modo de se apresentar. E você tem que aprender a se portar em cada ambiente. Eu passei um verdade. episódio, só para concluir essa linha de descontração aqui, pra gente adentrar na questão das holdings. Eu passei um episódio na faculdade, que se eu fosse dessa geração de cristal, né? Cristal? Não, eu acho que eu não iria mais. É cristalzinho, eu gostei Cristalzinho, muito disso. cristalzinho, Eu vou começar a usar com os meus sobrinhos. Eu não tenho filho ainda. Por conta da igreja, na época eu estava na igreja, então eu já tinha uma forma de me vestir. E aí minha esposa comprou uma maleta. Assistia seriado de advogado, aquela coisa da... Sweets, claro. Rapaz, e aí eu chego na sala e o colega começa a rir. Chegou o doutor Pasta Pura. Todo mundo riu. Aquela gargalhada. E aí você olha assim, você... Desaba, Oxi, assim, sua de certa autoestima- forma, o emocional, né? Tá, mas tem pouco tempo eu encontro com ele na rua. Não conseguiu passar na OAB. Enfim, no trabalho dele, digno. Mas aí eu lembrei, a primeira coisa que eu lembrei foi da gozação ali no período da faculdade. E ele hoje ainda num momento difícil com a profissão atual, dependendo ainda aí de passar da OAB. Não que eu tenha ficado feliz com isso, mas me trouxe uma reflexão, né? E quando eu falei que se eu fosse dessa geração atual, pô, talvez não voltasse à faculdade. Sim. Um tipo de bullying, enfim. Ficaria Então, constrangido, né? E você tem que aprender também a lidar com essas questões. Afetou. Talvez tenha trazido algum tipo de impacto, mas você tem que ressignificar isso e seguir, porque senão... verdade. Sem sombra de dúvidas. A advocacia em si, né, tem os seus percalços, como a gente está debatendo aqui, é importante na imagem, é o primeiro aspecto, né, que a pessoa vê. Então, enfim, E saber se aproveitando- vender é fundamental. A questão de você saber gerir é importante. O marketing, para mim, se tornou muito desafiador. Eu costumo dizer que, graças a Deus, eu tenho, né, de certa forma, me acomodado no sentido de
ter no sentido, como eu posso dizer a palavra propriamente diz, me acostumado, assim, com o marketing, porque quer queira, quer não, ele é necessário, principalmente no mundo de hoje, né? A rede social tá ali, então a gente precisa, né? Se reinventar e acompanhar, né? A questão das mudanças da sociedade, tudo isso. Antes da gente adentrar no assunto de holdings, só uma curiosidade que eu tenho, aproveitando essa questão de imagem, enfim. Como foi para a senhora entrar numa área que eu acredito que seja, assim, predominantemente masculina? Quando eu falo hoje, não sei se é uma impressão que eu tenho errônea, mas quando fala muito em direito empresarial, eu vejo muito questão vinculada aos homens. Sim. Né? Então, assim, como é que foi para a senhora estar nessa área, conseguir entrar realmente nesse mercado de trabalho? A senhora sentiu alguma dificuldade, percebeu algo mais dificultoso por conta disso ou não? Assim, é uma área muito masculina. A maioria dos donos de empresa é homem, certo? A gente tem poucas mulheres proporcionalmente em cargos de gestões de empresa. E vou te dizer o seguinte, eu gosto de lidar com homem. Tá? Foi meu aluno, eles sabem que eu sou fechada. Sim. Eu não sou de kkkk. Sabe que eu não sou de ficar abrindo dente, eu sou uma pessoa mais formal, eu sou uma pessoa mais séria. Então, isso acaba, para mim, facilitando lidar com o ambiente masculino. Porque muitas vezes as mulheres elas esperam que você seja mais sensível, que você chegue ali com uma doçura. Sim. Homem não, homem mais claro, mais objetivo, mais direto. Claro. Então, às vezes, eu vou para uma reunião com uma mulher, uma coisa que a gente podia decidir em meia hora, leva 3 horas e a gente não decidiu. Já com o homem, se eu posso decidir em meia hora, ele resolve em 20 e 10 para bater papo. E nesse quesito? E não vai chamá-la de machista, tá? Eu tô já levantando a bandeira aqui em sua defesa, porque as minhas colegas, vez por outra, elas... Não, é uma realidade. Mas é porque o homem, ele é mais objetivo. É mais prático. Ele quer resolver, sabe? Ele fica ali já sabendo qual é o problema, o que ele precisa resolver. E ele quer o problema resolvido. Então, ou eu digo, eu não vou resolver agora, me dê 2 dias, eu te digo como é que vai resolver. Ou não, a mulher dá volta, ela vai contar do filho, da família. Ela é mais prolixa. Sim. E no que diz respeito aos escritórios empresariais, são majoritariamente também homens. É isso. A maioria dos escritórios empresariais, eles são geridos por homens. É interessante quando a gente vê uma mulher num cargo de gestão, também escritório empresarial. Isso eu sofro preconceito, porque hoje, para fazer a captação de comercial, por exemplo, ou é um outro homem que me indicou, ou eu tenho dificuldade de entrar dentro da empresa, porque as pessoas olham para mim assim e falam... Isso. Foi mesmo com toda essa trajetória. Eles optam por um escritório que a gestão seja masculina. É isso que foi minha pergunta, porque assim, eu noto que tem essa dificuldade. Tem dificuldade. Para entrar no mundo dentro da empresa é difícil. Ou você entra através de indicação. As empresas que eu advogo hoje, todas foram me apresentadas por homens. Por homens, né? Por homens. Nenhuma foi apresentada por mulher. Tem áreas do direito propriamente dita que ainda o público masculino é muito forte. Tem. A área empresarial, a área bancária, o público masculino é muito forte. Né? Eu falo porque, inclusive, semana passada, eu estava no evento da UAB e eu era a única mulher sentada à mesa. Eu não tinha dimensão disso. Quem fez essa observação foi quando eu cheguei em casa, minha mãe. Ela fez assim, quando eu estava assistindo o evento, eu vi que você era a única mulher sentada na mesa ali falando da área de bancário. Sim. E é uma realidade. Aí, mas já você pega a área de direito médico, já é uma área mais feminina. Direito de família. Direito de família é uma área mais feminina. Sim. Entendeu? Porque são áreas que realmente demandam mais sensibilidade, conversar, né? A pessoa chega ali e fica encorrando, conversando, batendo. Sim. Isso é para amanhã para atender família. Criar conexão, né? Eu particularmente parabenizo muito quem atua na área de família, também. Mas eu sempre falo isso com o pessoal, porque para mim uma consultoria, 40 minutos no máximo.
Assim, no máximo, no máximo. Porque Camila, às vezes, ela posta histórias, tipo assim, 3 horas de consultoria. Deus me livre. Eu fiz assim, eu não 2, 3 consigo. horas. Não, eu faço consultoria de holding. A minha consultoria de holding, ela leva entre 4 e 5 horas. Mas são quase Mas 5 é uma horas área- remuneradas por 4 e 5 Sim, horas. sim. Não, e é uma entendeu? área Eu cobro que- por hora. É uma Mas é uma área que eu vou envolver... Porque eu envolvo aí a parte empresarial, a parte tributária, a parte sucessória. Então, é uma área que envolve muita questão. Sim. E normalmente vai, sim, o homem, a mulher, vai o casal para Sim. fazer a consultoria. Então, é uma consultoria longa. Com certeza. Quando eu faço a consultoria de hold, eu separo normalmente o turno para consultoria. É uma consultoria especializada, mas é uma consultoria em que a gente vai batendo os pontos. Eu tenho um questionário que tem quase 100 questões, e a gente tem que bater esses pontos todos de 100 questões. Então, não tem é uma um consultoria porquê. de 3 horas para discutir dois bens e uma pensão. É. Entendeu? É nesse sentido aí. E assim, é algo que, pra mim, não apresenta um peso por conta do meu gostar. É uma coisa que me preenche, me satisfaz. É Ela se como. diverte, né? Você se diverte. Ela se diverte. Advogado é fofoqueiro, né? Conte-me mais sobre isso. Curiosa. Advogado é fofoqueiro. Depois que E eu digo que é- advogado é fofoqueiro, o povo fala, não, doutor. Advogado adora uma fofoca. E a gente vai perpassando desde situações que da época de namoro, e aí vem. Porque é tem necessário, todo, né? até os filhos. Então, assim, são áreas que demandam um tempo e uma atenção que não dá pra você simplesmente chegar, não. Na atender e tchau, sabe? Não, na minha área, E direito também eu tenho bancário, muita paciência pra loró também. a Às vezes gente eu fico- consegue... Devagando. Em 40... Eu gosto da objetividade. Em 40 minutos eu consigo. Diferentemente, por exemplo, quando a gente, por exemplo, uma consultoria para apresentar um cálculo pericial. Aí não, demanda um tempo maior, certo? Mas uma consultoria ali, para eu saber identificar, sentar com ele, ver a questão das irregularidades, explicar o procedimento ou o diagnóstico bancário, de cálculo pericial do escritório, gente, 40 minutos eu consigo. E é bem prático no sentido de você conduzir, entende? Às vezes, quando eu lembrei muito de você numa consultoria que eu tive, que eu fiz assim, conte para mim porque você chegou nessa situação do endividamento. E ela... Você tá afim da fofoca, né? Não, para entender o contexto. Entendendo o contexto. Aí eu sei que a cliente, ela virou pra mim e fez assim, não, é porque quando eu era criança, aí eu abaixei a cabeça e fiz assim, fiz a pergunta errada. Aí ela fez assim, não, porque quando eu era criança eu via a forma como os meus pais administravam dinheiro. Eu fiz assim, essa consultoria vai durar mais de 40 minutos. Ela vai contar. E ela contou toda a trajetória. É importante a gente conhecer, claro, para criar conexão e tal. Mas eu sou uma pessoa, quem trabalha junto comigo sabe o quanto eu sou relativamente prática. É que eu gosto, olha isso. Quando eu tenho, tipo assim, reunião com o financeiro, eu sento com o Jorge e digo assim, como é que a gente vai fazer isso? Reunião com o marketing, como é que a gente vai fazer? Taranã, taranã. Precisa delinear, precisa de objetividade. É da minha natureza. Sim. Eu acho que a área, quando eu escolhi direito bancário, propriamente dito, casou justamente com a minha personalidade dessa questão. Entende? Mas para além da advocacia, né, que a gente vem conversando aqui, dos nossos desafios, cada um na sua área, isso aí, com certeza. Mas trazendo um pouquinho da temática proposta, né, sobre hold familiar. Muito se fala sobre hold familiar, a gente vê muito isso na mídia, né? A questão da construção patrimonial, como é que ocorre, enfim. Mas aí, ouvindo de um especialista, a gente sabe o quanto é diferente, sem sombra de dúvidas, entende? E ouvir da senhora como especialista, para que os nossos ouvintes possam entender o que seria esse instituto, para os empresários também que nos seguem, o quanto é importante automaticamente ter esse instituto, né? Na verdade, instaurar, podemos dizer assim, esse instituto dentro da sua empresa, enfim. Como é que funciona? Primeiro, a holding, ela nada mais é do que uma sociedade empresária. E isso é importante as pessoas entenderem, por quê? Porque uma vez que eu faço a holding, eu preciso de acompanhamento jurídico constante, eu preciso de acompanhamento com o contador, eu preciso de acompanhamento. Ela é uma empresa. Só que a holding, aí você tem duas questões que às vezes se confundem. A holding em si e a patrimonial. Que são dois tipos de sociedade. Muitas vezes as pessoas fazem uma holding patrimonial. Que são duas empresas diferentes, duas finalidades diferentes dentro de uma só. A holding é uma sociedade que quer ser sócia de outra sociedade. Então, se eu tenho uma empresa, tenho outra empresa, tenho uma empresa e quero organizar minhas empresas, eu faço uma holding. Aí surge a holding.
Ou eu tenho patrimônio, tenho uma casa de campo, outra casa ali, outro carro. E aí eu faço uma patrimonial. Normalmente as pessoas fazem uma holding patrimonial para gerir o patrimônio, tanto dele enquanto empresário, quanto dele patrimônio mesmo. E aí você tem a holding empresarial, patrimonial. Mas a holding em si, ela é para ser sócia e o patrimonial, ela é para ser patrimônio. As pessoas muitas vezes me procuram e a gente a primeira análise, essa consultoria de tanto tempo, é para entender se a holding vale a pena para a pessoa ou não, porque a holding não é para todo mundo. Ainda mais agora com a reforma tributária, a questão do patrimônio, dos aluguéis, a holding não vale para todo mundo. Tem que ter obviamente, eu tenho que fazer uma análise ali de quanto é o limite de patrimônio, quantas empresas a pessoa tem, se ela tem outros sócios, quais são os riscos, para chegar num ponto. Se a holding for vantagem para você, e aí a gente olha normalmente alguns aspectos. Primeiro, a questão empresarial. Você tem outros sócios nas suas sociedades que você vai colocar dentro da holding? Como eles vão impactar na tua holding? Como a tua holding vai impactar na tua relação com os outros sócios? Você vai continuar gerindo, administrando as outras sociedades? Você não quer, você vai abrir mão. Então, são uma série de questões que a gente precisa ver na área empresarial. Na área tributária, ela é uma sociedade. Ela vai pagar tributo, tá? Agora você vai PIS, COFINS, você vai acabar extinguindo com a reforma, mas tem que fazer uma análise tributária do que é que vai entrar de dividendo, porque quando coloca a holding dentro você tem uma empresa de representação. Você vai deixar de ser sócio dessa empresa de representação, passar a ser sócio da holding e a holding vai entrar. Então, aquele dinheiro que entrava no teu bolso vai passar a entrar no bolso da holding. Como é que a gente vai organizar isso? Qual vai ser o impacto tributário disso? Quanto é que você vai pagar de tributo ou não? Pensando na patrimonial para a reforma, quem tem até 2 imóveis e recebe até 5 mil, está isento. Então, se eu tenho 2 imóveis, recebo até 5 mil de aluguel, vale a pena para mim fazer uma holding? Talvez não. Porque na holding, que você é isento na pessoa física, na holding você automaticamente, por ser pessoa jurídica e por ser uma empresa, você vai pagar tributo. Então, tem que fazer essa análise antes. E tem a questão sucessória. Quantos filhos você tem? Qual é o seu... Você tem filhos fora do casamento? Hoje a formação familiar ela é múltipla. Sim. Você tem filhos de um casamento, você tem filho de outro casamento, filho de outro casamento. Aí tua esposa tem filhos de outro casamento, que tem filho de outro casamento, e você casou que não sei, tem relações afetivas. Você saber quem você quer colocar na holding, quem são seus herdeiros, quem são os herdeiros legítimos, quem não são os herdeiros legítimos. Vai deixar legado para alguém? Não vai? Como é que a gente vai organizar? O que é a legítima? Porque aí as pessoas... a holding, todos os filhos precisam ter a mesma quantidade. Não, porque eu tenho a parte da legítima e eu tenho a parte que é a parte que a pessoa pode dispor, a parte disponível do patrimônio. Então, tem que deixar claro o que é legítima, o que é disponível. Às vezes, você precisa acompanhar de um testamento para deixar já ali esclarecido o que é que foi feito, o que é que não foi feito. Vai ter inalienabilidade, vai ter incomunicabilidade de patrimônio, como é que a holding vai ser dissolvida. Então, é uma série de questões. Por isso, a holding não pode ser feita com contrato padrão de internet. Por quê? Como a Nina falou bem na introdução, cada família é uma família, cada patrimônio é um patrimônio, cada situação é uma situação. E aí precisa ver todos os detalhes para montar uma holding que atenda a tua finalidade. Cada um com a sua particularidade. Eu aproveito para fazer uma pergunta, professora, sobre essa questão. Eu particularmente penso, embora acredito que não seja o momento, né? Mas a partir de quanto estimado em patrimônio seria interessante a constituição de uma holding patrimonial pro? O ideal, no mundo perfeito, é que a holding patrimonial ela fosse feita quando você é jovem, não tem patrimônio e não tem filho. É mesmo. E aí você vai adequando e fazendo alterações contratuais conforme sua vida for crescendo. Por quê? Porque quando eu já tenho patrimônio, você vai ter que pagar imposto para transferir esse bem para a holding. E as pessoas às vezes param aí. Se eu tenho 3 bens e vamos usar uma média de mercado. Hoje, cada média, uma casa, um apartamento básico para classe média, Sim. de 3 quartos, é 1 milhão em Salvador. Perdão, Aí você tem que pagar
Para transferir esse imóvel para... Tá, Você vai pagar de tudo 8 a 10%. tá, O desculpa valor do imóvel. interromper sua linha de raciocínio, mas ainda dentro dessa questão, eu ouvi alguma coisa sobre a questão da integralização do patrimônio, Sim. caso seja integralizado ou O não. ativo circulante. Sim. Sim. Porque aí eu posso fazer o seguinte, eu abro a road, pensando no mundo perfeito, tá? Eu deveria abrir essa road sem ter patrimônio num planejamento de vida meu. Eu formei, sou advogado, vou abrir meu escritório, vou ter sócios, então eu já pensando que eu vou comprar um imóvel, que eu vou ter filhos no futuro, já abro essa road, certo? Eu já faço ali. Supondo que você comprou o imóvel, eu posso colocar isso como ativo imobilizado, ou posso colocar isso como um ativo circulante. Se eu imobilizar, isso entra para dentro do capital social. Então, eu vou colocar isso como aumento de capital e trazer esse bem para dentro do capital. Ou eu posso colocar isso no ativo circulante. No ativo circulante, eu facilito a venda. O imobilizado, não. Se eu quiser vender o imobilizado, eu tenho que alterar o contrato social e aí eu não tenho crédito tributário para tirar ele do capital para poder fazer a venda. Já no ativo circulante, não. Ele está ali no circulante, eu posso vender ele a qualquer momento e eu ganho crédito dependendo do que você vai fazer. Tá? Principalmente se eu vou alugar. Se eu vou alugar e aí você pensar que você vai ter uma rotatividade de imóveis para alocação, não gostei desse, quero esse ali. Então, ele vai te gerando créditos, pensando na reforma. Tá? Já no imobilizado, não. Você não tem essa facilidade. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Isso já é quase uma consulta, né? Vou cobrar, Só não cobre, viu? Depois manda o CPF para emitir A senhora trouxe a questão aqui que no mundo perfeito o ideal seria a constituição de uma hold antes. o quanto antes. Sim. Certo? Qual é o custo, vamos dizer assim, o custo fixo mensal para a manutenção de uma hold patrimonial? Um custo vai depender... Assim, de uma pessoa que não tem patrimônio. Se o ideal seria a aí constituição... você vai ter patrimônio com contador. Você vai fazer e não pode ser simples, tá? Uma hold patrimonial não pode ser simples. Ela tem que estar hoje no lucro presumido. Depois ela vai estar na tributação comum. Mas você vai ter essa tributação zerada mensalmente. Pois você não tem patrimônio ainda. E você vai ter a despesa com o contador, que hoje está na faixa de 400, 500 reais, dependendo do contador. Esse é o custo mensal. O custo mensal dela. E aí, toda vez que você for acrescentando, fazendo, você casou, você altera o contrato social da hold, ou faz um contrato de casamento, um contrato pré-nupcial, um contrato de namoro. Tá vendo? E aí você vai ter as despesas com o advogado. Entendeu? São muitos detalhes, é um assunto muito Não, mas complexo é interessante. que envolve muitas... Eu não sabia dessa informação de que o ideal seria a constituição. Fazer antes. Agora, se você não fez antes, já tem o patrimônio, eu tenho que... E aí é que tá. Por isso que a gente faz análise. Porque as pessoas não pensam em fazer antes. Porque quando eu faço antes, eu tenho um custo muito menor. Esse 10% que eu vou pagar de tudo, de cartório... o ITBI não é tudo isso. Eu sei que o ITBI não é tudo isso, varia. Mas entre despachante... entre taxas cartorárias, entre várias questões que você tem que pagar para transferir o imóvel, você vai ter esse custo de 8 a 10% do valor do imóvel. Que vai dar o quê? 100 mil reais? Você tem 100 mil reais para perder? Para dar de taxa? Então, aí quando eu já não fiz isso, quando eu cresci, quando eu vou fazer isso com patrimônio. Aí quando eu vou fazer isso com patrimônio, eu tenho que trazer isso para o custo. O que me chama a atenção Entendeu? é a Quanto maior o ignorância, patrimônio, Maior. o desconhecimento, porque percebam, qual foi o meu pensar, mesmo sendo advogado, óbvio que eu não sou atuante da área empresarial, não me debrucei profundamente sobre essa matéria, mas qual foi o meu pensar? Ter o patrimônio para então constituir uma hold e dizer, não, agora sim eu preciso de uma hold, quando na verdade é o contrário. É o contrário. Você tem que fazer... O ideal é fazer o patrimônio já dentro da hold. Por quê? Porque você vai ter essa economia de 10 aí... Sim, sim. Isso daí só é tributo. Imagine, né? Já vale a consulta aí, viu? Manda CPF para mandar conta, viu? Para emitir a nota Para emitir a nota. Tá? Professora Nadia Alice, aqui no CS Jurídico Cast, nós sempre temos uma sistematização.
para que o nosso convidado ele possa deixar um conselho, uma orientação. Diante dessa dinâmica foram muitas dicas, né? Verdade. Seja na advocacia propriamente dita, na atuação, para os novos que estão, né, iniciando, obviamente, a questão da carreira da advocacia, para os estudantes de direito, né, para saber, inclusive, como se portar, como se vestir. Foram muitas dicas nesse episódio, viu? De vestuário, mas também em relação à temática empresarial, em relação de constituição de holds, qual seria, né, o ideário propriamente dito, né, como bem pontuou o doutor Nelson. Enfim, foram muitas dicas, muitas orientações. Agradecemos muito a tua participação aqui conosco hoje, mas para além disso, a gente sempre deixa, né, que o convidado diga alguma orientação, algum conselho propriamente dito para os nossos ouvintes. Então, no dia de hoje, qual seria o conselho que a doutora deixaria para eles? Bem, o conselho que eu vou deixar aí para os ouvintes é: não desista, tá? O que quer que você for fazer, se especialize. Busque informação. Nós estamos numa era, que é a era da informação, a era da inteligência artificial, que deve ser usada, eu uso muito. Mas também é uma era em que qualquer um faz qualquer coisa desde que esteja predisposto a fazer. Então, busque, se informe, vá a fundo, não leia só a manchete, não queira só os 15 segundos ali para prender tua atenção. Se dedique a algo que você se propôs a fazer. Perfeito. Isso é fundamental, né? A questão da persistência é o nosso ideário, né? Na advocacia, não deixa de ser. Viu? E muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Que agradece. Foi maravilhoso. E você, que nos acompanhou até aqui, como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, porque aqui no CS Jurídico Cast nós temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.